Estou ciente de que uma das grandes preocupações de todas as pessoas e instituições que se dedicam à proteção da fauna, e que também seria preocupação da população em geral, se tivesse ciência dela, é a proposta legislativa apelidada de PL da Caça, protocolada na Câmara dos Deputados como projeto de lei número 6.268 de 2016, de autoria do deputado Valdir Colato, que é o responsável pela área ambiental da Frente da Agropecuária, bancada ruralista. Sendo relator desta proposta na Comissão de Meio Ambiente, quero deixar claro que trabalharei com todos os recursos legalmente possíveis para evitar a aprovação deste projeto. Em pleno século XXI, com tanto acúmulo no debate e em relação ao sofrimento dos animais, e com todo o reconhecimento científico da importância de todas as formas de vida para a mitigação dos desequilíbrios ecológicos causados pela espécie humana, este projeto, moralmente, me soa como um escárnio. O PL quer legislar sobre uma matéria já contemplada em legislação vigente, uma das mais consolidadas no país e que, vale destacar, efetivamente funciona. Se a Lei de Proteção à Fauna, de número 5.197 de 1967, funciona, por que alterá-la? O propósito é simples: permitir a caça profissional e comercial no Brasil. Uma ideia que guarda grande afinidade com as visões do notório ruralista catarinense. A partir de 1967, com a Lei de Proteção à Fauna, o Estado entra em cena decisivamente, afirmando que os animais de qualquer espécie que vivem naturalmente fora do cativeiro, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. É preciso frisar: propriedade do Estado, ou seja, coisa pública de interesse comum. É justamente a oposição ao interesse comum e à coisa pública que este projeto representa. As duas principais novidades trazidas pelo PL da Caça são a revogação da Lei de Proteção à Fauna e a revogação do parágrafo 5º do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998. O PL da Caça repõe, com outros termos e com definições que hoje são contempladas de maneira satisfatória em normas infralegais, quase todos os dispositivos da Lei de Proteção à Fauna. Suprime, contudo, o artigo 2º, que prevê a proibição de caça profissional. Em seu lugar, estabelece no artigo 35 que a caça será permitida desde que o agente possua licença para tal. A revogação do parágrafo 5º do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, no qual se encontra a tipificação do crime de caça profissional, sela a legalização desta modalidade de caça. O artigo seguinte autoriza, conforme previsto no plano de manejo, a captura de animais na natureza para comércio, sem deixar claro, aliás, se este comércio é de animais vivos ou abatidos. O artigo 9º, sempre de acordo com o plano de manejo de fauna, regulariza o comércio ilegal de animais silvestres provenientes de unidades de conservação como o RESEX e como o RDS, o que atualmente é proibido pela Lei 9.985 de 1997. O PL 6.268 estabelece ainda a possibilidade de criação de fazendas de caça, o que é uma excrescência anteriormente prevista em lei, mas que nunca se efetivou no Brasil e foi revogada ainda no ano 2000. Em seu artigo 15, prevê que o órgão ambiental competente pode autorizar a implementação de reservas cinegéticas em propriedades privadas. O termo cinegética, que significa a arte de caçar com cães, procura tornar mais simpática a ideia de fazendas de caça. As propriedades privadas, ao que tudo indica, se tornariam um reino de permissividade para aqueles que tenham prazer em caçar. No seu artigo 38, o PL da Caça retira a proibição do abate de espécimes da fauna silvestre, fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas. Com isso, os proprietários
poderão abater qualquer animal em qualquer época do ano, desde que estejam no interior de sua propriedade. As espécies em risco de extinção tampouco escapam. Apesar de ser de conhecimento público que, em muitos casos, não há como manejar espécie em extinção, o PL da caça, em seu artigo 14, torna possível o licenciamento ambiental, mesmo em áreas com tal fragilidade ecológica, mediante a apresentação de um plano de manejo. É uma clara invasão à área de licenciamento ambiental, cujos fundamentos legais também estão sendo atacados pelos mesmos ruralistas. O tráfico internacional de animais deverá encontrar mais facilidade caso o PL da caça seja aprovado. Os artigos 29, 30 e 32 abrem brechas para o desvio de espécies da fauna nacional para este crime, ao isentar de autorização, sob certas condições, a importação e exportação, a troca, a doação e empréstimo de material zoológico. Também o artigo 37 autoriza o comércio da fauna nacional, desde que licenciada. Esta prática irá favorecer o crime de tráfico de animais silvestres, como foi bem demonstrado na CPI de combate ao tráfico de animais silvestres. A exportação de agentes para controle biológico é igualmente facilitada por o PL 6268. Abrir brechas para o trânsito ilegal desse tipo de agente é uma ameaça gravíssima para todos os ecossistemas. Há outras perversidades no PL da caça. Não vou citá-las todas, mas não posso deixar de mencionar uma última. Ao mesmo tempo que o projeto, ao estimular a caça, estimula também a proliferação de porte de arma entre civis, retira dos agentes de fiscalização o porte de arma, onde a Lei de Proteção à Fauna, em seu artigo 26, prevê que, abre aspas, todos os funcionários, no exercício da fiscalização da caça, são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte de arma, fecha aspas. Ao revogar a Lei de Proteção à Fauna, o PL da caça suprime este artigo. Então devemos esperar que os agentes de fiscalização entrem mata adentro, portando somente cópias da legislação ambiental? Essa é uma pergunta que fica no ar. Este PL é, evidentemente, mais uma peça de um jogo muito mais amplo, que está sendo conduzido no sentido de caçar direitos individuais e coletivos e de promover uma espécie de saldão do patrimônio nacional, liquidando os recursos que pavimentariam um projeto de nação mais autônoma e mais justa. Sem falar nos desgovernos na área econômica e tributária que estão colocando o país de joelhos. Lembro, para encerrar, que em um estado de exceção avança, desrespeitando a Constituição e suprimindo direitos. Se o Brasil vinha em uma trajetória ainda incompleta de construção de direitos para todos e para todas, o atual momento agudiza o cerceamento de direitos, atingindo inclusive muitas pessoas e instituições em posição de construir ou garantir direitos de outras pessoas. Recentemente, vimos o estado de exceção avançando contra o próprio sistema de justiça. Ao publicar a portaria que altera as regras sobre trabalho escravo, o governo, que é apenas titular temporário do Poder Executivo, sente-se no direito de dar materialidade a visões de um regime pré-republicano, ignorando mais de um século do processo civilizatório. Ao mesmo tempo, abre um precedente que se choca com a construção institucional da democracia, pois, na prática, a medida dificulta, tira autonomia e restringe as funções do Ministério Público do Trabalho nos casos análogos à escravidão. Até onde vai um desgoverno que se alvora na prerrogativa de cercear o sistema de justiça? Todos podem acompanhar diariamente, especialmente nas mídias alternativas, as investidas do atual governo no sentido de caçar direitos. São inúmeras. O mesmo grupo que patrocina essa revogação da proteção à fauna e encobre o trabalho escravo quer reduzir as unidades de conservação, paralisar e mesmo retroceder na demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas, todos importantíssimos na conservação da biodiversidade. A mesma bancada ruralista faz avançar na Câmara uma proposta grotesca de flexibilização das regras de licenciamento ambiental,
que na prática vai transformar o país em um grande salve-se quem puder, favorecendo o lucro predatório em detrimento do nosso patrimônio natural. No mesmo sentido, querem alterar a legislação para liberar ainda mais agrotóxico no ambiente. Não bastasse a triste posição do Brasil de campeão mundial no consumo desses venenos. Na outra mão, vemos a paralisação da reforma agrária, cujo público tem dado bons exemplos que os modelos agroecológicos são viáveis, rentáveis e justos e contribuem para a proteção da agrobiodiversidade. O saldo é também muito negativo para a biodiversidade como um todo. A bancada ruralista é hoje o grupo mais organizado e tem o suporte de poderosos interesses econômicos. Ela tem sido fundamental na sustentação ao governo ilegítimo e na blindagem de Michel Temer, recebendo em troca o apoio político para fazer avançar a agenda de retrocesso de interesse dos ruralistas. Aliás, são tantas que pareciam represadas e agora fluem como uma barragem que tivesse sido rompida. Algumas vezes, o governo retribui até com medidas provisórias e portarias, adiantando o trabalho da bancada. Em breve, começaremos a sentir os efeitos da reforma que transforma em letra morta os direitos trabalhistas. Uma sociedade que tem na forma lei a declaração que as pessoas são descartáveis, que permite a contratação de professores por pregão na modalidade menor preço, que assiste inerte aos extermínios no campo e na cidade e permanece vidrada diante dos recursos midiáticos e tecnológicos, está preparando um estado de anomalia cujas consequências são imprevisíveis. A democracia não permite descanso, disse o ditador catarinense Lédio Rosa de Andrade. Os avanços autoritários são paulatinos e ninguém sabe o seu limite. A única coisa que se sabe é que, quando as portas estão se fechando, toda e qualquer luta por direito encontrará dificuldades crescentes. Cabe a todos nós reconduzir o país para um caminho no qual os mais vulneráveis possam viver com liberdade e dignidade, estejam eles onde estiverem. E cabe a nós assegurar o direito à vida das outras espécies que não têm como reivindicar e lutar pelo seu direito à vida. Finalmente, é preciso salientar que, no Congresso Nacional, a composição parlamentar mais conservadora da nova República é, sem dúvida, um cenário desfavorável com grandes chances de aprovação do PL da Caça no plenário da Câmara dos Deputados. Por isso, é muito importante que a tramitação seja barrada na comissão de mérito, que é a Comissão de Meio Ambiente. Reitero que farei o relatório contrário a este PL, contra todas as irresponsabilidades e ameaça nele contido. Meu parecer será pela preservação da atual legislação que protege a fauna silvestre. Entretanto, é muito importante alertar para o fato que, mesmo na Comissão de Meio Ambiente, os ruralistas têm maioria. Por isso é necessário uma grande mobilização na sociedade pela aprovação do parecer contrário a este projeto. Só assim teremos chance de derrotar o projeto na Comissão de Meio Ambiente e evitar que ela avance para o plenário. Assim eu conto com cada uma e com cada um de vocês. Sempre que a luta for em defesa da vida e dos direitos, para um Brasil mais justo e mais sustentável, podem contar comigo.